Olá, digníssimos alunos. Sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou o professor Jeremias Correia, professor de Geologia do 11º e 12º ano de escolaridade. Não se esqueça que estamos a viver uma crise pandémica e cada um de nós temos o dever de cumprir com as nossas obrigações. Portanto, está na bom mão, está na nossa mão. Ora, então vamos ao sumário da aula de hoje. O sumário da aula de hoje é o estudo dos pequenos corpos do Sistema Solar. Mais concretamente, vamos falar durante esta aula dos asteroides e dos cometas. Durante esta aula, pretende-se que você, o aluno lá em casa, atinja os seguintes objetivos: definir asteroides e cometas, identificar as principais zonas de asteroides no Sistema Solar, explicar as hipotéticas origens da cintura dos asteroides, explicar o comportamento dos cometas ao longo da sua trajetória e ainda legendar a estrutura de um cometa. Ora, todos nós, à semelhança do que o professor disse na aula anterior, alguma vez na vida já observamos o céu noturno, que, diga-se, aparece muito bonito, não é? Com muitas estrelas, mas o aluno tem que saber que não são as estrelas os únicos astros que nós conseguimos observar durante a nossa observação do céu noturno. Para além das estrelas, nós também encontramos outros astros do nosso sistema, que é o Sistema Solar. Que astros são estes? Nós podemos observar o Sol, ainda os planetas principais, também chamados de planetas clássicos, os satélites naturais, que são as luas, os planetas anões, uma designação que entrou nesta classificação a partir do ano 2006, e ainda podemos observar pequenos corpos. Que pequenos corpos nós podemos observar? Nós podemos observar asteroides, cometas e meteoritos. Mas, conforme o professor disse no início da aula, nós hoje vamos estudar apenas os asteroides e os cometas. Onde nós podemos encontrar os asteroides no nosso Sistema Solar? Ora, a maioria dos asteroides encontram-se entre o planeta Júpiter e o planeta Marte, que nós damos o nome de cintura dos asteroides. Ali nós encontramos cerca de 95% dos asteroides que fazem ou que constituem o Sistema Solar. Mas para além desta zona, onde podemos encontrar a maioria dos asteroides, ainda dentro do Sistema Solar, nós podemos encontrar asteroides. Na órbita do Júpiter, nós podemos encontrar alguns asteroides, esses asteroides que são designados de troianos, e ainda podemos encontrar asteroides que orbitam à volta da Terra, como o caso do Amor, Hidalgo, Ícaro, Apolo, Adonis, etc., etc. Esses asteroides que orbitam à volta da Terra são designados geralmente de asteroides próximos da Terra. No entanto, os asteroides são corpos celestes que se formaram nos primórdios do Sistema Solar, tá bom? E constituem uma importante fonte de informação sobre as condições de formação
do nosso sistema há aproximadamente 4.600 milhões de anos. Ora, o professor aqui também fez referência, não é, à cintura dos asteroides, o lugar onde nós encontramos a maioria dos asteroides dentro do sistema solar. Como surgiram esses asteroides que estão localizados entre o planeta Marte e o planeta Júpiter? Existem duas hipóteses que geralmente teorizam sobre a origem desses asteroides. A primeira hipótese explica a origem desses asteroides com base na teoria da hipótese nebular. Ou seja, esses astrônomos explicam que esses asteroides são restos de um planeta que não chegou a se formar. Ou seja, esses asteroides deveriam reunir para originar um planeta, mas, no entanto, devido à perturbação do campo gravítico do Júpiter e do Marte, foi impossível esses corpos se unirem para originar este planeta. Uma outra ala de astrônomos explicam e defendem que esses asteroides são restos de um planeta que eventualmente existiu entre o Marte e o Júpiter, mas que, no entanto, acabou por fragmentar-se em vários corpos e deram origem à cintura dos asteroides. Continuando, meninos, e espero que vocês estejam a entender, então, no Sistema Solar, cerca de 95% dos asteroides, como o professor disse, encontram-se na cintura dos asteroides, entre Marte e Júpiter. Ainda temos os asteroides troianos, que movimentam ao longo da órbita do Júpiter, e temos ainda os asteroides próximos da Terra, que orbitam próximo do planeta Terra, que é o nosso planeta. O que são asteroides? O que são asteroides? Os asteroides são corpos rochosos ou fragmentos de rochas ou de metais que orbitam em torno do Sol, sendo demasiado pequenos para serem considerados planetas. Então, meninos, perceberam a explicação sobre os asteroides? Ora, agora vamos passar para o estudo de um outro corpo, ou seja, dos pequenos corpos do Sistema Solar. Neste caso, vamos passar para o estudo dos cometas. Cometas. O que são cometas? Os cometas são corpos celestes de dimensões inferiores a dos planetas, com órbita excêntrica e que visitam o Sistema Solar de tempo em tempo. Ora, o que é que isto significa, meus? Significa que nem sempre os cometas se encontram dentro do nosso Sistema Solar. Por vezes estão e por vezes estão fora também do Sistema Solar. Daí que visitam o nosso planeta, o nosso sistema, neste caso, quero dizer, de tempo em tempo. Temos um exemplo, que é o cometa Halley, que visita o Sistema Solar, ou orbita à volta do Sol, e é visível aqui da Terra, de 76 em 76 anos. Ora, os cometas são considerados os corpos mais primitivos do Sistema Solar. E uma outra característica muito importante dos cometas é que os cometas possuem um diâmetro entre 1 e 20 km de diâmetro. Como são constituídos os cometas? Os cometas são constituídos geralmente por um núcleo rochoso, não é? Fragmentos de rochas, mas ainda os cometas são constituídos por gases congelados
e poeiras também congeladas. Rochas, poeiras cósmicas e ainda os gases congelados. Os cometas, sendo corpos que visitam o nosso sistema solar de tempo em tempo, significa que por vezes são visíveis e por vezes são invisíveis. Quando é que os cometas são praticamente invisíveis? Os cometas são praticamente invisíveis quando estão fora do sistema solar, porque, dado a sua constituição, os gases, as poeiras cósmicas e os fragmentos rochosos, devido ao afastamento do cometa em relação ao Sol, encontram-se congelados. Então, portanto, nós temos dificuldades em observar os cometas. Mas, no entanto, os cometas, ao longo da sua trajetória, possuem um comportamento típico. E este comportamento típico tem a ver também, de certa forma, com a sua órbita, que é uma órbita elíptica, não é? Diferente da órbita dos planetas, que é quase circular. A órbita dos cometas é uma elipse muito excêntrica. Então, isso faz com que os cometas tenham um comportamento típico que o professor vai explicar com a ajuda desta imagem. Ora, se repararem, quando o cometa estiver longe do sistema solar, praticamente é invisível. Ou quando se vê, ou quando se observa, não observamos mais do que um pontinho. Mas à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, devido à temperatura que é maior, não é? Começa então o derretimento do gelo e os gases começam então a volatilizar. Daí que se formam as caudas dos cometas, não é? E repara que à medida que vai se aproximando cada vez do Sol, esta cauda torna-se cada vez maior. E quando está muitíssimo perto do Sol, vê-se ainda a cauda com uma de grande dimensão. Mas, no entanto, quando se afasta de novo, o que é que vai acontecer? O que acontece é que os componentes dos cometas vão se congelando e, de novo, nós teremos dificuldades em observar os cometas. Ora, aqui é de salientar que, próximo do Sol, os cometas geralmente formam duas caudas, não é? Verifica-se duas caudas e essas caudas todas se opõem ao Sol, não é? São projetadas pelos ventos solares, não é? Mas uma das caudas, para além de opor o Sol, também opõe o próprio movimento orbital do cometa, não é? A outra cauda aparece mais curva. Assim se comporta o cometa durante a sua trajetória e as duas caudas que o professor acabou de referir, então vamos ver na sua estrutura de um modo mais claro. Vocês podem observar por a imagem dá-nos a noção das principais partes que compõem um cometa, mas também dá-nos a dimensão dessas partes, não é? Que, vista de uma forma mais estática, nós podemos observar que o cometa possui um núcleo, não é? Um núcleo onde nós encontramos os fragmentos rochosos. À volta do núcleo, nós encontramos uma espécie de nuvens de gases, não é? Que, projetados pelos ventos solares, formam aquilo que nós damos o nome de cabeleira ou coma, não é? O nome é cabeleira ou coma. Ainda nós podemos observar, como o professor já tinha explicado,
duas caudas. Nós temos uma cauda com uma cor mais amarelada, avermelhada, que é a cauda constituída por poeira, e temos uma outra cauda, que é a cauda formada por gases, que tem uma cor mais azulada. Então, em síntese, nós podemos dizer que o cometa possui um núcleo, são fragmentos sólidos, que é conhecido por gelo sujo, não é? Devido à sua cor. Não é? Ali nós encontramos rochas, gases congelados, como por exemplo o dióxido de carbono, o metano, o amoníaco, entre outros gases, e o núcleo tem geralmente um diâmetro de mais ou menos 10 km. A cabeleira ou coma, que o professor disse que é uma espécie de nuvem à volta do núcleo, é formada por gases e poeiras. E ainda temos a cauda, que é constituída por gases, vapores de água, que não deixa de ser também um gás, e poeiras. Ora, os cometas, geralmente, quando se aproximam do Sol também, perdem parte da sua massa, devido às elevadas temperaturas nesta zona solar, com o degelo, não é? O derretimento do gelo. Então, os fragmentos rochosos vão se desprendendo no espaço. E quando capturados pelo campo gravítico da Terra, costuma surgir ou dar origem a um fenómeno espetacularmente visível aqui da Terra, que nós damos o nome de chuvas de estrelas. Então, vocês têm ali a imagem, uma imagem que demonstra uma chuva de estrelas resultante da passagem de um cometa perto do Sol e também que pode ser visível aqui da Terra. Então, agora, meninos, espero que vocês até agora tenham acompanhado. Nós estamos praticamente no final da nossa explicação, não é? Falta-nos ver então a origem. Então vamos ver a origem dos cometas. Os cometas, segundo alguns astrónomos, os cometas têm origem na cintura de Kuiper, não é? Que é uma zona situada para lá das órbitas do Neptuno e Plutão. Costuma-se dizer que esta cintura também é tipo a cintura de asteroides que nós vimos e falamos hoje, mas que está fora do sistema solar ou no limite do sistema solar. Ainda, os cometas têm origem, segundo outros astrónomos, na nuvem de cometas de Oort, zona também para lá da cintura de Kuiper. Então, agora vamos passar, meninos, para o exercício para verificar até onde vocês compreenderam, e espero que tenham compreendido, porque vendo pelos vossos olhos, vê-se claramente que vocês compreenderam. Vamos então ao exercício. Então vamos ao exercício 1. Complete os espaços em brancos nas frases seguintes, escolhendo as palavras-chave adequadas. Vocês têm as palavras-chave no canto e dentro do quadrado amarelo. Então, vamos à linha A. A maior parte dos espaço para completar situa-se entre os planetas Marte e Júpiter. São constituídos por blocos rochosos ou metálicos que orbitam em torno do um outro espaço para completar. A linha B, um espaço também para completar, são astros constituídos por aglomerados de poeiras, gases solidificados e gelo. Alguns descrevem órbitas elípticas muito pronunciadas em torno do espaço para completar. Vocês têm um tempinho para completar o exercício. É um exercício muito acessível e vocês, como alunos muito inteligentes,
Espero que consigam fazer isso num tempo relativamente curto. Vamos então? Então vamos ver como é que vocês completaram os espaços em branco, não é? Então, partimos para a linha A. A maior parte dos situa entre os planetas Marte e Júpiter. O que é que situa? Que durante a aula nós vimos que se situa entre esses dois planetas. Então, os asteroides, não é? A maior parte dos asteroides situa-se entre os planetas Marte e Júpiter. São constituídos por blocos rochosos ou metálicos que orbitam em torno do quê? Orbitam em torno do Sol. Muito bem, está certo. Parabéns. Vamos então para a linha B. São astros constituídos por aglomerados de poeiras, gases solidificados e gelo. Qual é o pequeno corpo do Sistema Solar que nós vimos que tem esta constituição? Muito bem, nós temos os cometas. São astros constituídos por aglomerados de poeiras, gases solidificados e gelo. Alguns descrevem órbitas elípticas muito pronunciadas em torno do quê? Todos esses pequenos corpos, eles giram em torno do quê? Nós, durante a aula, vimos que, muito bem, giram em torno do Sol. Ok? Depois de terem resolvido o exercício 1 com sucesso, vamos então partir para o exercício 2, que também é de grau de dificuldade baixo. Então vamos... O segundo exercício, vocês têm uma imagem, não é? E diz, considere o seguinte astro do Sistema Solar. Vocês têm o astro 2.1, identifique-o. Aqui o aluno vai dizer o nome do astro representado na figura. 2.2, faça a legenda da figura, que é a mesma coisa que dizer o nome de cada uma dessas estruturas que compõem um cometa, 1, 2 e 3. Então, tem também um tempinho para fazer esse exercício, assim como tinha dito, confio em vocês. Vamos! Então, terminado o exercício, vamos fazer a correção, ver até onde vocês conseguiram assimilar. Então, 2.1. Qual é o pequeno corpo do Sistema Solar que nós temos na imagem? Isso, muito bem. Nós temos um cometa. Vocês estão de parabéns. A segunda, 2.2. Faça a legenda da figura. Vocês têm não é? Esta parte mais esbranquiçada constitui, certo, a cauda do cometa. O 2, muito bem, cabeleira ou coma. Falta mais um. Então, 3. Qual é a parte estrutural do cometa que está a faltar? Isso, o núcleo do cometa. Então, agora, vamos passar para o TPC, já que estamos no final da aula,
e o TPC de hoje. Vocês têm duas perguntas. A primeira pergunta: que explicação sugere para o facto de a cauda do cometa atingir o seu comprimento máximo nas proximidades do Sol? E a segunda: explique em que medida o estudo dos asteroides e cometas podem contribuir para o conhecimento da estrutura interna da Terra. Então, são perguntas para casa. Se tiver alguma dificuldade, pode pedir apoio aos vossos professores, também aos vossos pais encarregados de educação, também que devem se envolver. Então, vamos para a síntese. Durante esta aula, nós vimos o conceito de asteroides e cometas, vimos a localização dos asteroides no sistema solar. A respeito disto, nós vimos que a maioria dos asteroides se situam na cintura dos asteroides. Vimos as hipóteses que explicam a origem da cintura dos asteroides, a composição, a estrutura e comportamento dos cometas ao longo da sua trajetória à volta do Sol, e ainda vimos o contributo que o estudo dos asteroides e cometas dão no conhecimento da estrutura interna da Terra. Então, digníssimos alunos, assim terminamos mais uma aula de Geologia no programa Aprender e Estudar em Casa. Não se esqueça que deve seguir as recomendações das autoridades sanitárias devido à crise em que nós estamos a viver, e fiquem bem. Até a próxima.